Salve, salve, caríssimo pupilo, tô aqui, Paulo Regis, apresentando mais uma parte da matemática aqui para vocês. E hoje eu vou trabalhar especificamente com a trigonometria no triângulo retângulo, essa parte tão bonita da matemática que é a parte da geometria. E aí mistura um pouquinho com a trigonometria, ou seja, fica show de bola. Olha só, primeira coisa, quando a gente fala trigonometria no triângulo retângulo, é o trabalho que nós vamos ter especificamente com a análise do ângulo em relação a um triângulo retângulo. Lembrando que triângulo retângulo acaba sendo o carro-chefe da matemática, da geometria especial, com as suas informações, suas características. Só para relembrar, triângulo vai ser chamado retângulo toda vez que ele possuir um ângulo reto. E o ângulo reto é justamente aquele que nós denominamos como ângulo de medida igual a 90 graus. Ok, analisando esse triângulo aqui, todo mundo já consegue perceber que é um triângulo realmente retângulo por conta desse carinha aqui. Ok. Agora, quando a gente analisa de uma forma geral o triângulo, dá pra gente perceber que triângulo retângulo tem os seus lados com os nomes bem definidos. Por exemplo, nós sabemos que o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, enquanto os outros dois lados, aqueles que formam o ângulo de 90 graus, são os chamados catetos. Sendo assim, hipotenusa foi identificada como A e os catetos B e C. A partir do momento que eu identifico isso, eu quero observar aqui primeiramente um ângulo que eu identifiquei como ângulo θ, observem aí. E esse ângulo θ, ele traz para a gente algumas noções, alguns parâmetros que precisam ser analisados. Por exemplo, quando eu falo do ângulo θ, vocês conseguem visualizar que a hipotenusa do triângulo retângulo continua sendo A, mas oposto a esse ângulo θ, nós temos o cateto que foi identificado como cateto C, perfeito? O cateto C está oposto ao ângulo θ, portanto, ele passa a ser chamado de cateto oposto justamente a esse ângulo. E o cateto B é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo, entendendo assim que esse passa a ser chamado de cateto adjacente ao ângulo θ. Então, em relação ao ângulo θ, nós temos que C é o cateto oposto e B é o cateto adjacente, ok? Diante disso, nós podemos identificar algumas razões trigonométricas que são notáveis e importantes demais. Seno, por exemplo, do ângulo θ, vai representar a ideia da razão entre a medida do cateto oposto pela hipotenusa. E quando eu falo de cateto oposto, já dá para sacar. Cateto oposto ao ângulo θ vai ser o cateto C, enquanto a hipotenusa, nós já sabemos que é o termo A. Então, C sobre A é justamente o que a gente define como seno do ângulo θ. Ao mesmo tempo, dá para a gente identificar quem vai ser o cosseno desse ângulo θ. Cosseno de θ vai ser identificado pela razão entre cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo θ é B, enquanto hipotenusa, A. Então, B sobre A, a razão que nós identificamos como cosseno. Ok? Tangente do ângulo θ, aí tem duas formas de representar. Ou eu posso falar que é a razão entre o seno e o cosseno desse mesmo ângulo, ou eu posso falar que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Como as duas coisas estão corretas, eu posso garantir que, garantindo uma, a outra naturalmente será verdadeira também. Então vamos lá. Cateto oposto ao ângulo θ, C. Cateto adjacente ao ângulo θ, nós temos que é o cateto B. Ok. Temos aí seno, cosseno e tangente definido da forma que vocês já conhecem. E muitas vezes, alunos perguntam se tem alguma forma especial para decorar e tudo mais essas relações. E a forma mais conhecida, talvez, seja a forma do só, cá, toa. Entendendo que nós vamos usar as iniciais dessas palavras para identificar. Seno é o cateto oposto pela hipotenusa, oposto pela hipotenusa. Cosseno é adjacente pela hipotenusa, adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o oposto pelo adjacente, oposto pelo adjacente. Então é mais um macetezinho, uma regrinha aí para vocês guardarem, porque pode ser interessante. Ok. Agora, chegou o momento da aula que vocês vão lembrar aí comigo algumas razões trigonométricas que são chamadas de notáveis. E são chamadas assim porque elas aparecem com muita frequência e são muito importantes. Essas aqui vocês precisam saber obrigatoriamente para as provas de vestibulares. Então é muito incomum que isso aqui seja dado para você em um exercício. Então você tem que saber fazer essa análise aqui. Para isso existem várias formas de decorar. E para decorar isso aqui sempre tem forma de passar vergonha. E eu vou passar a minha vergonha junto com o Pedrão, que vai me ajudar a cantar aqui hoje.
Não é não, Pedrão? E a gente pode lembrar, todo mundo aí até falando dos casos notáveis, já viram um chapeuzinho aqui do Papai Noel para relembrar a musiquinha e nós vamos lá. Preparados aí? Então prepara. Seguinte, começando sempre, para montar a tabelinha, sempre seno, cosseno e tangente, nessa ordem os ângulos 30, 45 e 60. Vamos lá? Então vamos lá, Pedrão. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai também no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Hey! Essa que é a ideia, nossa tabelinha, Pedrão tá de parabéns, todo mundo de parabéns, bate palma aí também porque foi bonito, foi não? Todo mundo lembrou da tabelinha, deu para decorar isso daqui e ninguém mais vai esquecer. Deu até aquela vontade de cear no Natal, não deu não? Hã? Continuando então, só para a gente finalizar realmente a aula aqui, faltando aí os macetes que são imprescindíveis para essa aula. Saca só. Primeiro macete vai ser relacionado ao triângulo, cujo nome acaba surgindo aí por conta das medidas dos ângulos. Então é um triângulo conhecido como 45, 45, 90 graus. Esse triângulo também é chamado de triângulo retângulo isósceles, que é o único caso que nós temos. Sendo assim, dado um triângulo retângulo isósceles como esse, já podemos garantir, por exemplo, que esse lado é igual a esse por conta das medidas dos ângulos, né? Lembrando aí que os lados opostos a ângulos iguais sempre terão a mesma medida. E se eu pego simplesmente e tento espelhar esse triângulo para lá, então entendendo que eu vou simplesmente projetar o mesmo triângulo lá para cima, eu consigo visualizar que vai formar ali um quadradinho, olha só. Esse quadradinho, então, implicando aí que todos esses lados serão iguais. E aí começa a surgir o nosso macete. Presta atenção. Se eu falo que o triângulo é retângulo, isósceles, surgindo assim um quadrado, chamando aqui de L, eu posso garantir que o de baixo também vai ser L, assim como todos os outros também serão L. Agora, esse segmento que está aqui, ele não representa a hipotenusa desse triângulo? Ao mesmo tempo que faz papel de hipotenusa, ele também não faz papel de diagonal do quadrado? E aí é só resgatar na memória aí. A diagonal de um quadrado a gente consegue calcular simplesmente fazendo a medida do lado multiplicando a raiz de 2. Sendo assim, lado, lado e lado raiz de 2 serão as medidas desse triângulo 45, 45 e 90. E o fato de todas essas informações, todas essas medidas estarem em função de L, eu já consigo afirmar que toda e qualquer medida que eu observar, eu consigo definir para todos os outros. Saca só, se aqui vale 2, aqui também vai valer 2. E esse daqui só pode ser 2 raiz de 2, certo ou não? Se esse daqui vale 7, aqui também tem que ser 7. E esse só poderá ser 7 raiz de 2. Ah, mas e se esse daqui tiver valor 5 raiz de 2, por exemplo? Esse daqui só vai poder ser 5 e aqui 5 também, certo ou não? Então é uma situação que acaba sendo muito legal para trabalhar justamente por conta da aplicação. Sabe um lado? Sabe todos. Tranquilo? Saca só o caso de baixo. O caso de baixo acaba sendo até mais comum do que o de cima, que é o triângulo chamado de 30, 60 e 90 por conta das medidas dos ângulos mesmo. 30 graus, 60 graus, 90 graus. Eu vou pensar a mesma coisa que eu pensei no de cima. Eu vou espelhar, só que agora para cá. Ao espelhar esse triângulo para cá, nós teremos aqui alguns ângulos que serão realmente espelhados, serão definidos novamente para o lado de cá. Então nós temos aí 30, 60 e 90 também para o lado de cá. E o fato de construir esse triângulo grandão aqui, com todos os ângulos internos medindo 60 graus, como vocês podem ver aí, já dá para perceber que vai ser um triângulo equilátero, certo? E se é um triângulo equilátero, todos os lados têm que ter a mesma medida. Então, peraí. Isso daqui é uma altura do triângulo equilátero. Essa altura não vai dividir a base ao meio? Então, se eu chamo de lá x, aqui também vai ser x. O que nos mostra, então, que o triângulo equilátero tem um lado medindo 2x. Peraí, se o lado vale 2x aqui, aqui também vai valer 2x e aqui também vai valer 2x. Entendendo, então, que esse lado é 2x e esse é x do triângulo original. E para até facilitar isso daqui, eu vou apagar para não poluir tanto o nosso desenho original. Nessa situação, para conseguir determinar a medida da altura,
ou desse segmento que está oposto aos 60 graus, vocês podem trabalhar tanto pela aplicação da tabelinha, ou até mesmo pelo teorema de Pitágoras clássico aí. De qualquer forma, já estou adiantando que vai ser x raiz de 3. E o legal é o seguinte, todos os lados que aparecem aqui estão em função de x? Estão. E isso é legal? Isso é muito legal. Por quê? Basta saber a medida de um lado que eu consigo determinar também todos os outros. Pensa só, se aqui vale 3, esse daqui só pode ser 6. Se esse é 3, esse é 6. Esse daqui só vai poder ser 3 raiz de 3, confere? Ao mesmo tempo, se isso daqui vale 10, vamos lá, juntos aí, 10. Sendo 10 aqui, esse só pode ser a metade, correto? 2x e x, 10 aqui, esse é 5. Se esse é 5, esse vai ser 5 raiz de 3. E ao mesmo tempo, se aqui vale 6 raiz de 3, vamos lá, esse é 6 raiz de 3. Comparando aí, se isso é 6 raiz de 3, aqui só pode ser 6. Logo, esse só pode ser 12. Temos todos os lados definidos a partir de uma única medida. E esse é o macete do 30, 60 e 90, acompanhando o macete do 45, 45 e 90, para fechar essa aula de trigonometria no triângulo retângulo. Aquele abraço!